Olá, eu sou a Karine Beluso e este é o programa Argumento. O Senado aprovou o repasse de mais de 4 bilhões de reais para socorrer o setor da cultura durante a pandemia. A autoria do projeto é do senador Paulo Rocha, líder do PT no Senado, e foi batizada de Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao humorista que morreu vítima da Covid-19. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Karine. Senador, o setor da cultura foi um dos mais afetados pela pandemia, né? Foi um dos primeiros a parar, o último a retornar aos trabalhos. Como é que foi esse impacto nessa área? Olha, primeiro é fundamental a gente explicar para os telespectadores que o setor da cultura, eles foram conquistando um conjunto de estrutura. Por exemplo, o próprio Ministério foi uma conquista, né? Porque antes era Ministério da Cultura, da Educação e Cultura. Depois, leis como Lei Rouanet, que busca financiamento no setor privado, e o Fundo Nacional de Cultura é uma grande conquista, que é o financiamento da cultura brasileira através de busca do orçamento da própria União. E, portanto, este fundo é do setor. Acontece que o governo federal, ele segurou esse período, né, para fazer superávit primário ou qualquer outra coisa, e o governo só tem o papel de gerir este fundo. Portanto, o fundo é do setor. Fundamental compreender isto. Por quê? Porque a nossa lei é muito simples. Ela, já que o governo federal não está executando, nós estamos transferindo para os estados e os municípios aplicarem, que é um fundo muito importante, como já foi dito. A pandemia teve um impacto muito forte na cultura e gerou desemprego, inclusive em massa. Então, este fundo é um socorro, é uma emergência para poder voltar a cultura a ser alavancada, né? Que é muito importante para o nosso país, a cultura todo mundo sabe, e também tem um impacto na economia local, né? Porque vai ser investido, vai ser investido na cultura local, quer seja no município ou quer seja no estado. E é uma transferência importante, porque são cerca de 4,3 bilhões que está parado aqui e que, portanto, pode ser uma alavanca para reerguer de novo a nossa cultura brasileira. Então, a lei é para assegurar, para garantir o repasse, né? De um fundo que já existe, de um valor ali, de recursos que já existem. Exatamente. Já que a União, o governo federal não está executando, a lei autoriza os estados e municípios a aplicarem este fundo. E, naturalmente, que a transferência, ela é como a própria Constituição já diz, ela é conforme o tamanho da população, né? E aí, uma parte desse fundo seria para assegurar, seria para destinações só para o setor audiovisual, né? Porque dentro deste fundo, os 4,3 bilhões, a maior parte é do audiovisual, né? Então, é natural que ao transferir, a aplicação seja maior para o audiovisual. Isso tem uma regra de aplicação. Então, as secretarias, quer seja do Estado ou quer seja do município, ele tem que baixar um edital, né, dizendo, ó, aqui está aberto o edital para concorrer aqui a este fundo, e aí as pessoas, ou os grupos, ou as entidades concorrem, vamos dizer, aplicando a indicação de algum projeto, no caso do audiovisual. Tem grupos que fazem filmes da cultura, ou então pode fazer aplicação nos shows, lives de shows, enfim, né? Então, uma maior parte do fundo seria quanto, mais ou menos? Quase 3 bilhões, é isso? 2,8 bilhões. Sim. Do audiovisual. Só para o audiovisual, né? E, de acordo com a proposta, senador, esses recursos podem ter que ser devolvidos também pelos estados e municípios em alguns casos? Tem esse ponto também? Não, eu creio que neste caso seria um absurdo devolver, porque nós estamos exatamente
criando condições de alavancar a cultura local, e que está, digamos, impactada pela pandemia, né, que todo mundo está esperando, inclusive. Já era para a gente ter aprovado aqui, para dar tempo também da Câmara aprovar, ainda este ano, para que esse repasse comece logo no início do ano, entendeu? Mas existem uns pré-requisitos, os municípios e os estados precisam se adequar, senão esse dinheiro pode ter que ser devolvido? Não, tem que se adequar no critério que é exigido pela própria lei, que são baixar editais para poder os grupos concorrerem, que seja entidade, que seja grupos, individualmente, para concorrer. E tem uma questão muito importante a ser explicada, por isso que quando você pergunta que fala em devolução, é porque a lei anterior, ela era para financiar individualmente o cidadão. Na verdade, era um socorro, era um auxílio emergencial individualmente, entendeu? Esta lei não. Para cada projeto. É para financiar coletivos, né? Financiar coletivamente a cultura. E a previsão é de que esses repasses sejam garantidos até quando? Até o final de 2022? Isso, é durante o ano de 2022, né? Porque, naturalmente, que aí, voltando ao normal, este fundo é constante. Nós estamos tratando apenas dos 4,3 bilhões, mas o fundo segue. E, naturalmente, que depois de 2022, 2023, espera-se que o governo volte ao normal de aplicar o fundo conforme os critérios já colocados em leis, porque o fundo, repito, o fundo é do setor, chama-se Fundo Nacional de Cultura, como, por exemplo, existe o FGTS, é o Fundo dos Trabalhadores. Apenas é gerido pelo governo, mas o fundo é dos trabalhadores. No caso, o Fundo de Cultura é da cultura. E tem um ponto também na proposta, senador, que fala do estímulo ao protagonismo de algumas minorias, mulheres, negros, população LGBT. Como que é? Explica pra gente esse ponto. Não, então, por exemplo, os grupos de LGBT podem concorrer por exemplo, fazer um filme sobre a vida, né, das pessoas, ou a história dos negros ou a escola da luta quilombola em algum estado, algum município, etc. Então, pode concorrer esses vários grupos, né, para estimular exatamente a cultura, como também estimula o artesanato, a música, enfim. Por exemplo, o caso do meu estado, que a música, o carimbó, né, é fundamental. Por exemplo, os grupos de lá podem concorrer a esse edital para fortalecer a estrutura, o organismo, porque no Pará tem vários grupos de carimbós, nos vários municípios. Então, estimula, porque esses grupos, na pandemia, não tiveram oportunidade de se apresentar, de trabalhar, etc. Agora, esse fundo estimula isso, né? Certo. E, senador, teve em alguns momentos dos debates sobre essa matéria, foi um pouco difícil o apoio do governo, né? Apesar de até ter sido relatado pelo líder do governo, aqui no Congresso, o senador Eduardo Gomes, houve votação contra do senador Fernando Bezerra, por exemplo. Houve alguns argumentos sobre a matéria ser inconstitucional. Como é que foi A maior dificuldade que nós tivemos foi, vamos dizer, primeiro no próprio Ministério da Cultura, que o próprio secretário, você viu quando nós votamos aqui, com aquele resultado de 68-5, o próprio secretário não gostou e disse que ia trabalhar contra na Câmara, entendeu? Porque ele foi vencido, né, dentro do próprio governo, nessa questão da cultura. Agora, a maior dificuldade que nós encontramos foi no setor de economia, porque a economia, naturalmente, vai ter que soltar esse dinheiro aprovado para poder financiar a cultura, que é da cultura. Por isso que eu estou repetindo muito claramente aqui que este fundo é do setor cultural.
e, portanto, é de propriedade deles. Esse fundo é para financiar a cultura. Por isso que o governo federal não está aplicando, nós estamos transferindo para os estados e municípios aplicarem. E aí, diante disso, qual que é a expectativa para a sanção do presidente? Olha, a expectativa é o seguinte, nós, ao longo do tempo, a categoria se mobilizou. Foi graças a essa mobilização da categoria, do setor, que, vamos dizer, no diálogo e até na pressão com os parlamentares, se aprovou daquele tamanho, de 68 votos. Porque o próprio setor foi criando comitês, Paulo Gustavo, em todos os estados e até em municípios. Então, houve uma mobilização grande. E eles já estão se mobilizando em torno da Câmara Federal, né? Tá tendo, hoje mesmo tem 2 lives dos vários estados que procuram a gente para ver como processar isso. Então, a gente espera ainda que no diálogo lá com a Câmara, a gente poderia aprovar ainda esse ano para sancionar, para que o governo seja obrigado a transferir a partir de fevereiro, março. É muito importante para poder valer exatamente no período da pandemia ou do impacto que a pandemia fez sobre o setor. Tá certo, senador. Eu agradeço a sua participação aqui no programa e agradeço também a você que nos assistiu. Este programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/tv e no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela audiência e até o próximo argumento.